Olá, bem-vindos ao canal Solução Concursos, canal dedicado à preparação para provas de concursos e seleções. Hoje nós vamos realizar a correção da parte de matemática financeira da prova do concurso do Banco do Brasil, realizado em 2021 para o cargo de agente comercial. O concurso foi realizado pela banca Sesgran Rio e contou com 3 tipos de prova: prova A, prova B e prova C. Nós vamos corrigir hoje a prova B, que foi aplicada para os candidatos da região Sudeste. A prova teve também 4 tipos de gabarito. Nós vamos corrigir a prova compatível com o gabarito 1. Bom, então essa é a primeira questão e é a questão número 26 do caderno de provas. O enunciado diz o seguinte: ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000, um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Bom, tanto no sistema Price quanto no sistema SAC, a fórmula utilizada para o cálculo da prestação é essa: prestação igual aos juros mais a amortização. Por que essa fórmula é importante? Porque através dela nós podemos calcular o valor de J, que no caso é o valor do juros cobrado. Então nós temos que a prestação é igual aos juros, né, mais o valor da amortização. Isolando aí o J, né, os juros, nós temos que o valor dos juros é de R$ 208. Bom, tanto no sistema Price quanto no sistema SAC, né, os juros ele é calculado sobre o saldo devedor, o saldo devido. E nesse caso o saldo devido é de R$ 8.000, né? Então a gente multiplica o saldo devido com a taxa de juros, né? No caso aqui só tem foi feito apenas o pagamento da primeira prestação, então nesse caso o saldo devedor é o próprio valor do financiamento, que no caso é de R$ 8.000. Jogando na fórmula, nós temos então, isolando o I, né, primeiramente, para facilitar, jogando então na fórmula, nós temos o quê? O juro, R$ 208, dividido pelo saldo devedor, é igual a 0,026. Transformando para porcentagem, né, que no caso aqui a resposta está em porcentagem, a gente multiplica por 100, né, para achar a porcentagem, dá 2,6% no caso ao mês, taxa mensal, né, que nesse caso nos leva à resposta letra E, gabarito letra E. Essa é a segunda questão, então, a questão de número 27 do caderno de prova. E o enunciado diz o seguinte: no boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não superiores, não maiores que 30 dias. Em certo mês, uma pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar R$ 233,20 em vez dos R$ 220 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento. Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? Então, vamos à solução. Os dados que nós temos da questão, né, do exercício, né, é o seguinte: o valor da multa diário é de 1,2% por atraso sobre o valor da prestação,
Muito bem. E qual que é o valor da prestação? O valor ordinário, vamos dizer assim, o valor normal, sem multa. O valor da prestação, o valor normal, foi dado pelo problema, R$ 220. E o valor pago, né, com a multa, no caso, foi de R$ 233,20. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar o valor, né, em reais, valor real, um valor em reais, dessa multa de 1,2% ao dia. Então, olha como é que a gente vai fazer. Valor diário da multa é o valor da prestação, né, porque a multa é de 1,2% sobre o valor da prestação normal. Então, é só a gente pegar os 220 e multiplicar por 1,2%. O que é, então, nesse caso, 1,2%? Nós temos que passar para notação, né, vamos dizer assim, para representação decimal e não em porcentagem. O que a gente faz? O porcento é o mesmo que dividir por 100. Né? Então, nós vamos multiplicar 220 por 100, podemos aqui cortar o 0 com 0 aqui. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos o valor diário da multa. Agora já fica mais tranquilo, a gente já tem o valor total que foi cobrado, a gente subtrai do valor da prestação e acha o valor da multa, o valor que foi cobrado de multa, que no caso foi R$ 13,20, é a diferença. A partir daí a gente divide então o valor da multa pelo valor diário da multa para achar o número de dias que foi transcorrido aí. Né? Nesse caso dá exatamente o valor de 5, né? 5 dias. Resposta então, nós chegamos à letra A. Olha, por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? 5 dias, letra A. Bom, vamos para a próxima questão, então, questão de número 28 do caderno de prova. O enunciado diz o seguinte: um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$ 120 mil pelo sistema saque, a uma taxa de juros de 10% ao mês, para ser pago em 4 prestações mensais ao final de cada mês, sendo a primeira prestação no valor de R$ 42 mil. A tabela abaixo poderá ser usada para os seus cálculos. No caso, o examinador já forneceu a tabela até para facilitar, no caso, para o aluno. Bom, continuando, né? Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação, respectivamente, ao final do terceiro mês? Bom, então vamos resolver a questão. Então, o valor do empréstimo é no valor de R$ 120 mil e a taxa de juros mensal, né, é de 10% ao mês mensal. Bom, o enunciado fala também que está sendo utilizado a tabela saque, o sistema saque. No sistema saque, o que significa o sistema saque? Né? É sistema de amortização constante. Ou seja, as amortizações vão ser constantes. E como que elas são calculadas? Elas são calculadas através do valor do financiamento dividido pelo número de parcelas. Né? No caso, o financiamento foi feito em 4 parcelas. Então, nesse caso, a gente consegue já obter o valor da amortização constante, né? No valor de R$ 30 mil. Ou seja, essa é a amortização constante, ou seja, em todas as prestações, em todos os períodos, o valor da prestação é de R$ 30 mil. Ok, show de bola. A partir daí, então, o que a gente tem? A gente tem como calcular aqui, a gente já teria como calcular também os juros do período.
Mas, uma vez que a gente já calculou o valor da amortização, que é de 30 mil, e ele já deu também, o examinador já deu que o valor da prestação é de 42 mil reais, então o valor dos juros, né, como a prestação, a gente viu pela questão anterior, se não me engano, que o valor da prestação é a soma dos juros mais a amortização. Nós temos então que o valor dos juros é, obviamente, o valor da prestação menos a amortização, ou seja, o valor de 12 mil reais. Poderia ter sido feito assim também, para achar o valor dos juros. A gente pegaria o saldo inicial, o saldo devedor, e calcularia a taxa de 10%. Ou seja, o valor dos juros, que é 12 mil reais, é exatamente 10% de 120 mil reais. Está batendo tudo aqui. Ok, para agora terminar, né, continuar o preenchimento da tabela, o que nós fazemos? Nós pegamos o valor do saldo devedor, 120 mil reais, subtraímos da amortização, que a amortização faz isso, né, ela amortiza o saldo devedor, e aí nós vamos ter o próximo saldo devedor, que é no valor de 90 mil reais. E a gente, então, agora já tem que, né, para o segundo período, o saldo inicial, o saldo devedor, é de 90 mil reais. Bom, como que é calculado, então, o valor dos juros, para a gente depois poder calcular o valor da prestação? É 10%, conforme a gente já viu, é 10% do saldo devedor. Ou seja, 10% de 90 mil, que vai dar o valor de 9 mil reais. Né? E aí, a gente soma a amortização mais os juros para obter o valor da prestação seguinte, a prestação de número 2, que vai ser, então, nesse caso, 39 mil reais. Bom, e qual que é o valor agora do saldo devedor? O saldo devedor é 90 mil menos a amortização, ou seja, 60 mil reais, que a gente transpõe o valor para o próximo período, a prestação de número 3. Né? Então, o saldo devedor, né, que vai ser utilizado como base para o cálculo dos juros dessa prestação, dessa parcela, é o valor de 60 mil reais. Ou seja, 10% de 60 mil reais, que no caso vai ser o valor de 6 mil reais. Né? Então, agora a gente soma de novo, a gente soma novamente o valor de 30 mil reais com o valor dos juros, que é o valor da amortização mais o valor dos juros, a gente obtém o valor da prestação, que no caso é 36 mil reais. Bom, no caso, o examinador pede o valor dos juros e da prestação que foi pago na terceira parcela. Então, no caso, é o valor de 6 mil de juros e 36 mil de prestação. Então, nesse caso, é a letra D do gabarito, né, da questão. Olha lá, letra D, valor dos juros 6 mil reais e o valor da prestação 36 mil reais, que é o gabarito, letra D. Próxima questão, questão de número 29 do caderno de questões, e o enunciado diz o seguinte: um banco fez um empréstimo de 10 mil reais a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de 100 reais a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Bom, essa questão é a questão mais simples da prova. O que tem que ter é atenção ao marcar, no caso, a letra correta aqui, porque essa é vamos dizer assim, a pegadinha da questão, porque fora isso é bem simples. Nós temos então que a taxa de juros, né, é igual ao juro utilizado dividido pelo capital, né? Ou também a gente tem a fórmula seguinte: juros é igual ao capital vezes a taxa de juros. Né? Eu já coloquei aqui a fórmula da forma mais fácil, da gente já isolei o valor da taxa de juros, o I. Então, nesse caso, é só jogar na fórmula 100 dividido por 10 mil,
Aí nós vamos aqui poder cortar os zeros, né? Como se trata de uma divisão. E nós vamos ter então que é o valor de 1 sobre 100. 1 por 100. 1%. Só que aí, no caso, é isso que a gente tem que observar. Nesse caso, olha só, como foi feito o empréstimo? Em um mês, né? Olha lá, pelo prazo de um mês, essa taxa de 1%, 0,1 ao mês, ou 1% ao mês. Só que aqui, na resposta, que no caso a resposta correta é a letra A, ele deixa não na forma de porcentagem, ele deixa na forma, vamos dizer assim, decimal. Olha lá, 0,01 ao mês, não colocou porcentagem. A pessoa poderia, então é 1%, aí se confundir e marcar a letra C. 1%, só que aqui no caso está dizendo 1% ao ano, e o que não é verdade. Então, essa é a grande pegadinha, olha lá, cuidado para não confundir, ó. 0,01 na forma decimal ao mês, ou 1% ao mês. Mas aqui não está escrito, nas respostas aqui, não existe a opção 1% ao mês, existe a opção 1% ao ano. Muito cuidado para não confundir. Isso é o mesmo, é o equivalente à letra A, 0,01 ao mês, não por cento. Ok? É uma questão simples, mas assim, tomar cuidado para não se confundir ao marcar, no caso, no gabarito aqui, as opções. Questão de número 30 do caderno de questões, né? O enunciado diz o seguinte: um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, por um período de 3 anos, já que ao final da aplicação planeja comprar uma TV no valor de R$3.000 à vista. Qual o valor aproximado a ser investido para esse objetivo ser alcançado? Bom, o seguinte, então o cliente ele vai aplicar um capital, que ele quer saber qual é esse valor, para que ao final de o período de 3 anos, né, olha aqui, ele tenha o capital de R$3.500, para ele poder pagar à vista uma televisão. E a taxa de juros ao ano é de 10% ao ano. Então, olha só, o examinador já facilitou também, porque ele já deu a taxa de juros por ano, e ele aqui deu o período de 3 anos. Ok, então aí a gente bastaria utilizar a fórmula do montante no caso de juros compostos, que é a seguinte: o montante é igual ao capital, né, inicial capital, vezes 1 mais a taxa elevado a t, que é o período de 3 anos. Então, jogando na fórmula, nós teremos R$3.500 igual ao capital que eu quero saber qual é esse valor que eu tenho que investir para um final de 3 anos, né? O tempo de 3 anos, qual o valor que eu vou, né, que o cliente vai ter, né? Então aí tem 1 mais a taxa de juros aqui ao ano. No caso é 10%, 10 dividido por 100, que dá 0,1. Portanto, né, nós teríamos então 1,1 elevado a 3. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21 vezes 1,1. Fazendo essa conta, nós teremos que esse valor aqui é igual a 1,331. Ok, fazendo então essa conta, né, isolando o C, nós teremos então a resposta, o valor de R$ 2.629,60, gabarito então, letra A. Bom, chegamos ao final da correção da parte da matemática financeira da prova do concurso do Banco do Brasil. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que houver um conteúdo novo. Curta os nossos vídeos e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!